estou falando com a Eliane Marques. Que grande prazer de ter aqui. Buenas, buenas, Demétrio Xavier. É uma grande alegria te reencontrar aqui nos cantos do sul da terra. Olha só, falei nos cantos, porque são vários. Pois é. São vários os cantos do sul da terra. Então, grande alegria estar aqui contigo. E eu queria primeiro te fazer uma provocação brincadeira. O teu buenas é muito natural, porque tu é uma fronteiriça também, né? Sim, sou natural de Santana do Livramento, na fronteira do Brasil com o Uruguai. E nasço das palavras dessa fronteira. Como poeta, também eu me forjo nessa fronteira, mas, como poeta e como psicanalista, eu tento expandir também os cantos dessa fronteira. Cada trabalho, cada poema, cada conversa é uma expansão, é uma dilatação dos limites dessa fronteira. Por isso o Poço das Marianas, porque o poço também é soleado, não é? É para o sul, mas ele também é para baixo, para cima, não sei se direi para o norte, mas ele também é para um outro canto. Então, sim, sou natural da fronteira, fronteiriça, mas uma fronteiriça que quer se expandir. E são algumas fronteiras, né? Isso pode parecer quase um lugar comum, mas é obrigatório pensar nisso, porque tu estás numa fronteira nacional, numa fronteira territorial, ou estiveste, ou tu trazes ela contigo, sendo de Livramento, mas existem as fronteiras étnicas, linguísticas, de gênero. Tu é uma transitadora de fronteiras, digamos assim, né? Bebendo água em distintos poços, cavando distintos, ou poços, né? Acho que seria o plural certo, mas enfim, cavando esses distintos mananciais da tua palavra. E tu tocaste no assunto da psicanálise. Eu acho que aquela conversa antiga a gente não chegou a falar sobre a tua militância na psicanálise. Fala um pouco disso, como é que ela se trança com a poesia, enfim. A psicanalista poeta, como é que é isso? Eu gostaria de começar sobre isso a partir do verso que tu trazes, do Atahualpa Yupanqui, no sentido de que tu és um homem branco e, de um outro lado, eu sou uma mulher negra. Parece que entre nós haveria uma fronteira, então, intransponível, uma fronteira de gênero, uma fronteira de grupo racial, que é sempre socialmente construído, assim como o gênero é. Mas a psicanálise, Demétrio, de forma diversa de outras ciências, que trabalharão com esse fenótipo, mas também com uma autodeclaração, negro, branco, mulher, ela vai dizer, homem e branco, bom, isso se verá a partir da tua conversa comigo, porque o branco é uma posição diante da vida, diante do outro e diante de si mesma, ou de si mesmo. Então, o branco não é um lugar fixo socialmente, mas também é uma construção e é um efeito de fala. Não se sabe dessa fala antes dela ser dita. Então, a psicanálise, de modo um pouco diferente das outras ciências, vai trabalhar com um conceito de efeito da fala a partir de uma posição, e não com um lugar fixo de fala. Isso é determinante também em pensar a relação disso com a literatura, porque, puxa, o Freud já estava antenado para a coisa da poesia relacionada à psicologia, ou à psique, ou, né, ao mundo do inconsciente, enfim. Eu não sei qual é a linha de tempo da tua formação na psicanálise, do início da tua poesia, mas como é que as duas se encontram? Como é que as duas se realizam uma na outra? Como é que funciona isso de juntar essas duas linguagens, se é que são duas linguagens? Eu estudo psicanálise e me analiso desde que cheguei em Porto Alegre. Eu trabalhava, ou melhor, fazia um estágio no Tribunal de Justiça, e uma colega me dizia, mas como tu és calada, como tu és séria. Ela não disse como tu és reprimida, mas na verdade estava dizendo. E eu ouvi isso não como uma crítica, mas como algo de procura alguma coisa,
procura um lugar em que tu possas falar, em que tu possas levantar essa situação de repressão, talvez um tanto quanto de opressão. E eu fui procurar uma escola de psicanálise, e na escola de psicanálise eu ingressei num grupo de poesia. Algo disso, da poesia, eu já trazia comigo. De forma também um tanto quanto escondida, reprimida, oculta. E quando eu chego na escola de poesia, então, eu posso transformar isso também num trabalho. Não num passatempo, num hobby, como eventualmente as pessoas gostam de dizer, mas de um trabalho. Eu sou uma trabalhadora da psicanálise, eu sou uma trabalhadora da poesia. Há um poeta chileno, aquele que escreveu Altazor, leste? Vicente Huidobro. Ah, sim, o Huidobro, sim. Sim. Num dos poemas dele, ele diz: odeio esses poetas nascidos nos consultórios de psicanálise. E eu tinha medo de ser uma poeta nascida num consultório de psicanálise. Me dava vergonha de dizer, meu Deus, eu nasci num consultório de psicanálise como poeta. Mas tem algo disso também. Tem algo disso. Bom, mas eu estou lembrando, há pouco tempo, em um programa aqui, a gente falava sobre o Luiz Sérgio Metz, né? Que num livro dele tem a frase: Deus te deu e dobro aquilo que me desejares, né? Então, bom, o Huidobro talvez não tenha tido a experiência que tu tiveste lá com aquele movimento, com a Binzeli, né? Com aquela coisa do grupo de poesia associada à psicanálise. Podia ter acontecido isso com o Vicente Huidobro, talvez ele tivesse gostado muito, né? Com certeza, ele não teve a experiência que eu tive, ou pelo menos ele não pôde reconhecer, porque se trata também de um reconhecimento. Às vezes tu faz parte de um processo, mas não reconhece aquele processo como tal, e eu estou reconhecendo aqui publicamente. Isso é muito legal. A gente falou aqui de entrada, como quem te apresenta, para quem é necessário te apresentar, tu já é conhecida de muitíssima gente, sobre os livros que neste momento estão, enfim, com a sua trajetória, com algum ponto máximo agora de premiação, de indicação. Mas fala um pouco dos teus livros, do que tu produziste até agora, do que tu gostarias de dizer sobre o movimento, eu não vou dizer a evolução, mas o movimento da tua poética, do teu trabalho, a partir dos teus títulos. Eu prefiro, então, falar do Poço das Marianas, este livro que tu já nomeaste. O Poço das Marianas, ele nasce por volta do ano de 2010, antes, inclusive, do E Se Alguém o Pano, que tu conhece. Esse livro tinha um nome, o nome era O Poço de Alice. Contudo, eu não gostei dos poemas daquele livro, do ritmo, de como a linguagem foi ou não foi torcida, estetizada. Este livro teve ISBN, este livro teve ficha catalográfica, e eu desisti de publicar. E num outro movimento, num outro mergulho, em outro poço, ou em outro canto da terra, eu escrevo, então, E Se Alguém o Pano, publico, e esse Poço de Alice ficou decantando, talvez, eu não sei se é essa a palavra, mas decantando. Depois de algum tempo eu retomei aqueles poemas, mas de uma outra forma, porque aí eu já não era a mesma poeta. Eu já tinha passado por muitas vivências, por muitas leituras, escutado muita coisa, lido muita poesia, escutado muita música, e eu, então, retomei o livro e transformei o Poço de Alice no Poço das Marianas. Nós optamos por não colocar na sua capa o seu nome. Nem na capa da frente, nem na capa de trás. Na capa de trás há uma ostra, mas o nome do livro está na lombada. E quando eu digo lombada, eu lembro do lombo, não? Lombo, o lombo do negro, o lombo da negra, esse lombo que carregou gente, que carregou móveis, que carregou carteirinhas, que carregou o charque. Então, o livro já começa por aí, né? Um nome apenas no seu lombo. E eu gostaria aqui de agradecer publicamente a designer Aline Gonçalves, responsável por essa capa. É muito linda a capa, muito linda. Não é
É quase inescapável a gente pensar, quando tu falas no lombo, na questão da violência e do castigo também, né? Enfim, do açoite. Acho que isso também vem à cabeça de quem pensa nessa figura dramática que tu colocaste e, ao mesmo tempo, tão poética, né? O que marca este livro? Porque eu me lembro que, na minha leitura, o Se Alguém o Pano tinha algo extremamente forte, visceral, reativo. Também tinha um acompanhamento do prólogo, da intenção, né, da apresentação do livro. É assim? Quando tu falaste que houve uma mudança de um trabalho para o outro, de uma época para outra, como é que tu definirias este livro, Poço das Marianas, e como é que tu compararias com a tua poesia daquela época? Eu falo de amor no O Poço das Marianas, falando de raiva. Uma raiva contida, uma raiva estetizada. Esta raiva, tu me parece que aprendeste muito bem, está lá no Esse Alguém o Pano. Os versos de O Poço das Marianas continuam nascendo dessa raiva contida, estetizada, trabalhada. Esta raiva que vai se assentando sobre a própria linguagem, sobre a própria língua portuguesa, esta língua que os nossos antepassados tiveram que incorporar e que, inclusive, a sua maior ou menor familiaridade com essa língua os fazia serem classificados entre boçais ou ladinos. Então, essa raiva que vem, sim, de Esse Alguém o Pano, ela agora está posta em versos menores, em poemas também menores. Se o E Se Alguém o Pano é um livro mais seco, mais arenoso, O Poço das Marianas, ele faz jus ao nome. Ele é do molhado, ele é do lodo, mas ele continua um livro que trabalha, sim, uma certa raiva aí. Uma raiva necessária, uma raiva orgânica, uma raiva histórica. Como é que tu classificarias essa raiva? Porque, puxa, tu és uma escritora individual, uma artista, uma subjetividade, e ao mesmo tempo tu estás falando de algo extremamente coletivo e histórico. Tu acha que essa raiva deve estar? Pois é, Demétrio. Ontem eu estava lendo e estudando um texto, e nesse texto um autor, o Kwame Appiah, dizia que a diferença entre, por exemplo, autores africanos e autores europeus se assentava no seguinte: os autores europeus partem de um eu escrevo, e os autores africanos partem do nós escrevemos. Eu me coloco na categoria da mefricana. Trago esta categoria para dentro de mim, não como um ato de consciência, mas porque sou uma mulher negra mefricana. Eu sou o resultado do estabelecimento de fronteiras, mas também da expansão dessas fronteiras, como nós estamos falando desde o início dessa conversa. Então, essa raiva que eu trago, e não tenho vergonha nenhuma de dizer, não sou das poetas que querem apenas falar de amor, falo de amor, mas também falo desses outros sentimentos que são considerados menores. Não, nós temos esses sentimentos estão conosco. Por que eu não vou falar disso? Por que eu não vou estetizar isso? Então, sim, é uma raiva histórica, é uma raiva social. Alguns outros poetas vão falar de outro modo dessa raiva. Talvez ela nem apareça assim, mas, especialmente, eu gosto que essa raiva apareça nos poemas, mas como é que ela aparece? Não aparece dizendo, eu estou com raiva, eu odeio. Não, aparece nesse pisotear a língua portuguesa, nesse amassar a língua portuguesa, nesse desejo de criar uma outra língua dentro desse poço. Então, eu utilizo o quê? Palavras em espanhol, palavras em portunhol, palavras em urubá, palavras em ibo, palavras
em inglês e em português, mas não são colagens, palavras que foram coladas uma na outra. Eu tento produzir uma nova língua a partir desse meu comer essas palavras. Tem algo de neologismo, de ressignificação, né? De coisa muito afro-americana, no sentido da construção permanente a partir de todas essas informações anteriores, da informação colonial, inclusive, né? Da informação lá do português e do espanhol, mas com as nossas línguas indígenas e com os idiomas africanos. E, na verdade, é interessante tu falaste mais de uma vez na estetização desses sentimentos, porque estamos procurando, de uma maneira ou de outra, seja com a definição que for, o belo. E é uma poesia muito bela, em que aparece todo esse vigor que tu está dizendo, de posicionamentos antigos, ancestrais, históricos e contemporâneos, mas essa poesia é muito bela. E esse Duerme Negrito, que ficou tão conhecido pela voz da Mercedes Sosa, muita gente atribui a Atahualpa Yupanqui, que, na verdade, o que é mais bonito de tudo, domínio popular. A maneira mais terna e bonita como uma canção de ninar, mas contando algo tão terrível em termos de dificuldade de manutenção da vida dessa mãe com a sua criança, né? Naquela região Venezuela, Caribe, enfim, não se sabe exatamente de onde sai esse tema, né? Mas é por ali. Pois é, tu falando dessas regiões americanas, me faz lembrar do nosso trabalho da editora Escola de Poesia Americana, recentemente, com o objetivo de conhecermos poetas americanas, por exemplo, da Bolívia, Venezuela, Argentina, Cuba. Nós lançamos a coleção Orissun Oró dentro de um projeto, entramos em contato com essas poetas, por exemplo, Georgina Herrera, cubana, Graciela Gonçalves Paz, argentina, e Mayra Santos Febres, de Porto Rico. E nós publicamos, então, um livro de cada uma dessas poetas. Organizamos um clube de tradução chamado de Clube Americano das Tradutoras e trouxemos essas poetas para o Brasil. Então, os livros eles foram publicados em português e também em espanhol, assim como o Poço das Marianas. O trabalho do Poço das Marianas, nesse sentido, foi muito interessante. Por quê? Certamente eu escrevi em português, e agora eu digo certamente, mas crio uma dúvida, porque eu poderia ter escrito em espanhol, já que eu nasço também desse berço, mas ele foi escrito inicialmente em português, depois ele foi traduzido para o espanhol por mim mesma e pela poeta e psicanalista argentina Marcela Villaveja. E o resultado dessa tradução em espanhol, Demétrio, me fez voltar para os textos em português e reescrever os textos em português, porque havia uma palavra, por exemplo, em espanhol, que possuía um equivalente em português e a sonoridade ficava melhor naquele poema, então eu fui lá e troquei a palavra, às vezes troquei todo o verso em razão da sonoridade. Então foi um trabalho excelente de conversa entre duas línguas. E aí aparece de novo a expansão da fronteira. Se português e espanhol representam fronteiras, o Poço das Marianas quebrou essas fronteiras. Vocês trataram, ao fazer esse tipo de edição, esse tipo de publicação e de obra, o território como um território comum e absolutamente marcado, definido historicamente pela presença negra, né? Então, acho que nada mais sul da terra, mais ainda para um dia da consciência negra, do que o que tu estás relatando, do que a tua presença, minha querida americana poeta Eliane Marques. Que prazer, que bom te ter aqui. O que tu quiseres dizer de final para o pessoal, o teu recado a respeito dos livros, do que tu bem entenderes, da consciência, do dia, do sul da terra, da fronteira, do que tu bem entenderes, só dá a tua despedida, por favor. Eu gostaria de me despedir com um poema. Seria possível? Claro, seria ótimo. Para todas as mulheres negras, especialmente, eu vou ler um poema da poeta cubana Georgina Herrera, essa mulher que se orgulhava de ser uma descendente de iorubás, essa mulher que fugiu de Cuba fugiu
da terra natal, quando tinha cerca de 20 anos, foi para Havana, trabalhou como empregada doméstica, estudou, começou a escrever poemas, a escrever peças, enfim. Georgina Herrera fala da trajetória de nós, mulheres negras. Por isso, vou ler um poema chamado Oriqui para mim mesma. Eu sou a fugitiva, a que estrondosamente abriu de par em par as portas da casa grande e correu ao monte. Não há armadilha sobre a que eu não tenha saltado. Não encontraram nunca as marcas que conduzam ao meu quilombo. Ao que parece, soube fazer muito bem as coisas. Rio, baixinho e intensamente. Faço caretas aos feitores, atiro pedras, quebro cabeças, sinto queixumes e maldições. Rio outra vez, enquanto bebo a água eternamente fresca dos palmeirais. Porque nas noites, para mim somente, a lua pôs neles toda a glória de sua luz. Georgina Herrera. Excelente, muito obrigado. Até as próximas, até as próximas. Aqui tem um fogo africano para ti. Muito obrigada por esse fogo. Então, aqui, tu está sendo um pouco mulher negra, porque a responsabilidade pelo fogo era das mulheres africanas, é das mulheres africanas, de manter esse fogo sempre aceso. Muito obrigada. É toda uma honra, é toda uma honra. Tenho que estar à altura disso. Muito obrigado a ti.